E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E vamos lá. Pessoal, me pediram aqui falar sobre um assunto desde ontem, só que estou numa correria muito grande e eu vou parar aqui para dar um vídeo curto. Até porque esse assunto ainda é algo que precisa ser amadurecido. É sobre esses conflitos lá em Israel, né? Essa questão de Israel e o Hamas. E alguns inscritos do canal me fizeram algumas perguntas ontem e hoje, né? Falaram bem assim pra mim: Adelmo, é o seguinte, eu não estou dormindo ontem eu não dormi por causa dessa questão do ataque em Israel, essa questão desse ataque terrorista em Israel, e eu tô achando que Jesus está voltando já amanhã, praticamente. Estamos às portas. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E isso aí é um prenúncio do fim do mundo. Então, o botão do Apocalipse foi acionado lá em Israel. E que daqui pra frente pode já esperar que Jesus está às portas. Então me pediram uma opinião sobre isso do meu canal. Vocês sabem que eu sou evangélico. Eu tenho fé, tenho doutrina, tenho tudo. Só que tem coisas que força a barra. Aí eu chamei a pessoa e falei, vou falar lá um pouquinho sobre isso no vídeo. Mas primeiramente, vamos lá. Israel está com conflito com o Hamas. Primeiramente, a gente precisa saber quem é o Hamas, quem é Israel e outras questões geopolíticas. Há muitas mentiras, há muitas verdades, há muita manipulação da mídia. Mas, querendo ou não, no conflito instalado, pessoas morrem. Israel, enquanto liderança, não vai ter problema nenhum. E o Hamas também não vai ter problema nenhum. Mas quem mora ali em Gaza, quem sobrevive nessa sobrevivência em Gaza, em Israel, essas pessoas aí estão sendo ali vivendo um inferno, na verdade, né? Então vamos lá, começar a colocar um pouquinho as ideias no local. Adelmo, é o final do mundo, é o apocalipse que começou? Não, pode tirar isso da sua cabeça. Não é. E nem será isso aí. Pode tirar. Mas é porque está todo mundo preocupado. Isso se chama histeria coletiva. Primeiro, não tem ninguém preocupado. Eu não estou dormindo por causa dos israelitas que foram sequestrados. Mentira, tá todo mundo dormindo, comendo, assistindo Netflix. E ninguém tá orando por ele, não tá fazendo nada disso. O povo tá mentindo, fingindo que tá fazendo. Eu já sei como é que funciona isso. A maioria não tá fazendo porcaria nenhuma. Tá criando um teatro. Segundo ponto. Vocês têm que entender uma coisa. De geopolítica. Claro, aqui tudo que eu falar aqui agora eu estou aqui fazendo suposições, porque é claro que isso aqui só vai aparecer uma realidade disso aí daqui a muitos anos lá pra frente. Mas primeiramente, vocês precisam entender quem é Israel hoje. E eu não vou falar contra nem a favor, de nenhum dos dois. Mas eu só vou lembrar vocês o que é Israel hoje. Israel, o Estado de Israel hoje, que a gente chama de Israel, é o que a gente chamaria na Bíblia de Judá. Né? A turma que veio da Babilônia, né? Então, os judeus em si. Então, não é bem Israel, é o Judá, né? Inclusive está no território correto, que é Jerusalém. Naquele território ali, no dia 14 de maio de 1948, foi reorganizado, foi criado pela ONU o Estado que a gente chama de Israel hoje, que na verdade é um país muito bom, né? Muito organizado. A geografia é horrível dali, mas o país é altamente tecnológico
E Israel, ele, depois que ele foi organizado ali pela ONU, né, isso por indicação da Inglaterra, o que é que acontece? Ele se tornou uma superpotência, né? Mérito deles, não tem problema. A gente tem que reconhecer o mérito das pessoas, né? Então, quando aconteceu isso, dia 14 de maio de 1948, o que aconteceu? Instaurou-se o problemão, porque a galera ali da Palestina não gostou nada disso. Peraí, ainda vai criar só o Estado de Israel e o nosso. Ninguém vai reconhecer e aí vai e começa as coisas. E aí que vamos entrar e falar desse Hamas. Quem é o Hamas? O Hamas é um grupo, eu vou para ficar mais prático para você. É uma facção política, digamos assim. Não é isso, eu tô colocando no senso comum mais prático para que leigos entendam. Existia duas facções. Israel era contra o grupo que controlava a Palestina antes lá, que era de Arafat. Entende? Esqueci o nome agora do grupo. E Israel que ajudou, promoveu o Hamas para que o Hamas vencesse o outro grupo e ele dominasse ali a Palestina, porque era alguém que era mais próximo, mais dialogável assim com Israel, já que o outro era muito extremista e não falava muito, não tinha diálogos nenhum com Israel. Então, Israel lá no fundo promoveu o Hamas lá no fundo, financiou basicamente. Então não é uma pessoa, não é um grupo que saiu do nada. Subiu do mal uma besta ali e é o Hamas. Não é assim que funciona, tá bom, pessoal? Outra questão. Israel não é um país coitadinho e nem é peco. Eu gosto de falar sempre. Israel tem uma super estrutura militar. Inclusive um sistema antimísseis, né? Ele é chamado de o Domo de Ferro. Tudo é interceptado pelo Domo de Ferro. Porque aquela estrutura militar de reconhecimento facial de tudo que tem em Israel, eles descuidaram de maneira tal que o Hamas entrou ali por terra, de todas as maneiras, e sequestraram pessoas e levaram para a faixa de Gaza. Isso precisa ser um pouco discutido. Será que houve omissão? Eu vou retornar aqui um versículo bíblico. Não vou comparar nada da Bíblia. Só quero trazer isso para mim usar de exemplo. Isso não tem nada a ver com proporções bíblicas. Está acontecendo conflitos, eu vou falar daqui a pouco. Jesus, ele fala bem assim, que a casa dividida contra si mesmo, ela vai fracassar, não vai subsistir. O reino dividido também não vai. A gente sabe que Israel está dividido. Existe grupo de direita, de esquerda, lá em Israel, um brigando com o outro. A gente sabe que Benjamin Netanyahu está sendo contra esse avanço do sistema judiciário. Lembra que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso está alastrado no mundo todo. As Supremas Cortes estão dominando tudo. Eles mandam mais do que Congresso. Você vê que aqui no Brasil foram falar de diminuir os poderes aí dessa galera. Um dos ministros já mandou um recado pro Senado, né? Falou bem assim, não está na hora de ir contra a democracia. Lembra disso aí? Esses dias, semana passada. Benjamin Netanyahu, ele também tá com um projeto de diminuir os poderes dessa galera. E o que acontece? Já pediram a cabeça de Benjamin Netanyahu. Os israelitas, não foi Hamas que pediu. Alguns. Por que eu tô querendo trazer esse assunto em pauta? Eu só quero trazer aqui para botar uma coisa na mente de vocês. Israel não é um país coitadinho. Por que invadir Israel com muita facilidade assim? Os mísseis tudo bem, mas por terra, por tudo assim, foi um pego de surpresa. Tá muito mal contada essa história.
Está muito mal contada essa história. Né? Segundo lugar, os evangélicos, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas a gente precisa deixar de presepada, de histeria coletiva e de parar de ter fetiche em querer ver o mal do povo. Eu conheço pessoas, eu vi comentários hoje, tipo bem assim, essa guerra aí está acontecendo porque Deus está permitindo para que se cumpra o que está escrito ali. Não é bem assim não. Sabe por quê? Primeiramente, você acha que essa é a primeira guerra que Israel está enfrentando? É porque você não conhece a história de Israel. E estou falando de Israel agora novo, não estou falando de Israel antigo não, da Bíblia não. Esse Israel que não é Israel, que é Judá, que é o Estado Novo, que foi formado em maio de 48 ali, pela ONU, que é o Estado, que é o novo país hoje de Israel. O que acontece? Ele já teve a guerra do Yom Kippur. É porque os cristãos, infelizmente, não gostam tanto da Bíblia, gostam tanto dos judeus, gostam tanto dos israelitas, mas não sabe disso. Teve aquela guerra dos 6 dias, teve a guerra de Yom Kippur, que foi pior do que essa. Assim, a proporção foi parecida. Pelo que Benjamin Netanyahu e a galera lá, primeiro-ministro de Israel, a turma tá comentando, diz que esse ataque que foi patrocinado contra Israel, ele na verdade é um ataque dessas proporções. Você está vendo o galo cantando, né? Antes que o galo cante 3 vezes, vai ter problema. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente precisa ir para a ideia correta. A gente não pode ficar torcendo porque essa guerra se deflagre e que morra palestino e morra israelense para se cumprir as escrituras. Não é assim que funciona. Vocês dão um tempo. Viu? Israel é acostumado a ser atacado direto. É por isso que existe o domo de ferro. Esse sistema antimísseis, aquele reconhecimento das fronteiras. Israel é altamente protegido. Israel ganha muito com essa política de ser uma cidade sagrada. E tem muito dinheiro. É por isso que a briga para dominar Israel. Todo mundo sabe de Jerusalém. A briga para ficarem no domo ali entre judeus e muçulmanos, todo mundo sabe porque ainda tem as brigas árabes. Porque tu não acha que todo mundo é um povo só. Não é. Então, o que acontece? Israel, ele é altamente qualificado para se proteger, porque Israel tem, gente, Israel quase toda semana, quase todo mês, quase todo ano tem ataque contra Israel. Inclusive, Israel tem um inimigo grandioso que vocês não sabem, né? Que é o Irã. Pode até ser que esses grupos todos aí estão contra Israel por causa do Irã. Eu posso falar isso depois. Tá entendendo? Esse é o inimigo de Israel, verdadeiro. Né? Aquelas imediações, se a gente for até, já que vocês querem levar tudo para a profecia bíblica, é o território ali perto de onde era a Babilônia. É o que faz oposição a Israel. Sim, então vamos lá. O que acontece? Está acontecendo um problema grandiosíssimo, mas isso aí para a população de Israel. E que eles merecem nosso respeito. Tanto os israelitas que estão ali, que são judeus, na verdade judaíta, quanto os palestinos. Tem gente sendo morta. É muita gente sendo morta. Eles dão uma lidada de mil e não sei quanto, mas sabe que é muito mais do que isso. Não é só isso. Quando for terminar essa contagem, vocês vão ver. Prejuízos incalculáveis está acontecendo e a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque às vezes esses conflitos estão sendo potencializados pelas próprias lideranças. Por quê? Porque esse conflito acaba com a população de um país, com a população do outro país, que não é país, aquele povoado ali de um lado e de outro. Mas
os principais interessados não moram dentro de Israel. A Golá. Vocês não sabem o que é a Golá. A liderança realmente de Israel, os judeus ricos, que comanda tudo ali, eles não moram em Israel. Eles vivem em Nova York, eles vivem em Londres. Eles vão lá por quê? Para fazer aquelas festas. Eles precisam usar tudo isso a favor deles. A gente precisa colocar isso um pouquinho em conta. E nós, enquanto crentes, nós temos que orar sim. Mas não é orar para que se cumpra, que não é assim não. Lembre-se que tem pessoas morrendo. E olha que eu não sou uma pessoa politicamente correta. Eu não sou uma pessoa hiper, nunca fui. Só que temos que botar a mão na consciência. Tem gente que, desculpa o termo, tem orgasmos em falar, vamos ser arrebatados. Eu já falei que essa doutrina é meio maluca um pouco. Eu falo direto. O povo não gosta, não tem problema. É uma opinião minha. Né? O mundo exploda porque eu estou preocupado que Jesus vai me levar, jogar um raiozinho e vai me levar. E isso não é bem assim que funciona na Bíblia. Não é assim que as coisas funcionam bem na Bíblia. Fica achando que você vai querer a miséria de todo mundo e que Jesus vai gostar de você porque você levantou a mão em uma igreja e está batizado e você vai subir com raios e unicórnios. Cuidado com essa visão sua totalmente errada. Então eu vou fazer um vídeo logo futuramente. Eu só peço isso, que vocês precisam ter um pouco de consciência. O povo que foi influenciado a ficar ali no território, que está sofrendo, eles gostam dali sim, porque é o local que eles vieram depois do exílio da Babilônia, mesmo depois de tanta questão de holocaustos e tudo, depois das guerras, das grandes guerras, eles tiveram o direito ali pela ONU, a própria ONU que não estou vendo dando essa mão toda para ajudar ninguém. Né? Então, o que é que nós podemos entender com isso aí? É que aquelas pessoas, elas são inocentes. Eu não posso dizer que aqueles judeus ali são de má fé. E também os palestinos, esses palestinos, uma hora eu quero entrar sobre esse assunto. Dentro da Bíblia já tem dica de quem é aquele povo ali. Fora da Bíblia também tem explicações muito lógicas, né? Daquelas pessoas que estão ali disputando aquele terreno. Mas lá no fundo a gente sabe que esses povos são buchas de canhões. A turma de Jerusalém está dormindo nos seus bunkers. Mas a turma que está próximo Gaza e nos bairros ali mais periféricos foram sequestradas. Isso não é um motivo para a gente estar aqui no Brasil levantando, meu Deus, está se cumprindo, tomara que exploda tudo. Ou então aquela turma daquela teoria chata, bestalhada, que fica bem assim, quem tem que construir o terceiro templo. E que vai ter o domo, tem que explodir ali. Não é bem assim que funcionam as coisas. Não é tão simples assim as coisas. Nós estamos falando de geopolítica. Isso aí. A gente tem que ver o que está acontecendo com isso, quem está patrocinando. Você vê que os Estados Unidos deu uma palavrinha ali, o gabinete de Biden, o gabinete ali de nosso queridíssimo menino veneno, como é o nome dele? É o Putin. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Não espiritualize as coisas tudo não. Você não sabe o que está acontecendo não. Então a gente vai fazer um estudo depois, nessa semana mesmo, não sei se é amanhã ou depois, falando sobre essa questão de ali em Israel está dividida. E não estou falando de Hamas, de ninguém, não. Estou falando das lideranças israelenses que pediram a cabeça de Benjamin Netanyahu.
Essa história está muito mal contada. Tudo está muito mal contado. Claro, eu não vou especular, né? Mas quem sofre é a população, que vive um verdadeiro inferno. Agora, claro, eu estou também trazendo a perspectiva nossa. A gente sabe que a galera do Oriente Médio são pessoas que sabem o que estão fazendo. A turma que está em Israel também não está com esse desesperão como aqui estão fingindo. A turma que nunca sofreu nada. Os brasileiros deveriam botar o pé, o joelho no chão e orar. Era porque Deus nos livrou de vários conflitos. A gente vive no paraíso, por mais que tenha roubo, que tem roubo aqui. É roubadeira, é politicagem, é leis corruptas, tudo isso tem. Mas a gente tá livre de muitos problemas gravíssimos que outros. A gente sabe que o Brasil já é vendido. Por isso que o Brasil não entra em conflito. Porque cada um já pegou sua parte. Lá no fundo não sei nem se isso é bom. Já foi escateado. Ah, mas a nossa soberania. Que soberania? Ninguém tem soberania de Brasil nenhuma. Agora, esse fato é um fato muito complexo. Então vou parar esse vídeo por aqui, eu vou abranger mais em outros assuntos, mas essa questão não é o sinal do apocalipse que está acontecendo, não é nada disso. Também não é um botão que acionou para se fazer o terceiro templo, não é nada disso. Tem algo grave, mas politicamente acontecendo. E você precisa saber quem incentivou a criar o Hamas financeiramente? Israel. Por que o Hamas está contra Israel? Porque a única e exclusiva função que o Hamas tem é proteger o palestino, entre aspas, e defender do Estado de Israel. Senão ele não vai ter função nenhuma. Se não criar uma briga, uma coisa, o Hamas não existe. A população não vai validar mais o Hamas. Mas o Hamas é uma das facções que lutaram com Israel apoiando para dominar o território palestino. Quem é o inimigo direto de Israel? Irã. Então, o que é que está por trás? A gente não sabe. A gente não vai dar um murro na mesa, dizer é isso. Só que não é profecias bíblicas. Porque Israel vira e mexe, está sendo confrontado, porque Israel, todo mundo é inimigo de Israel ali. Todo mundo. E por isso Israel é altamente armado. Israel, a pessoa vai numa praia, qualquer lugar, tudo ali é monitorado, é armado, tem um domo, um escudo ali, cheio de mísseis, cheio de tudo. Você vê que foi 3.000 mísseis lançados para que confundisse, talvez assim. Isso não é linguagem, uma coisa, estou falando de um jeito comum, né? Mas não é isso que aconteceu, né? Para confundir, para atrasar esse sistema, mas tem muita coisa aí que não está explicada. Agora, pessoas foram sequestradas, outras pessoas estão sendo mortas lá por causa de mísseis de retaliação de Israel contra a Palestina. Israelitas, ninguém sabe se foram mortos, foram raptados. Então, resumindo, a massa, né? A turma da base da pirâmide sofre, sempre sofre. A elite está de boa, a elite de Israel está ótima, muito obrigado, fora até de Israel. E o Hamas também lá mandando tudo na parte deles de boa, ninguém está morrendo lá deles. Agora, a população de Gaza e de Jerusalém, Deus só deu nisso aí. E a gente aqui precisa orar. Os crentes, eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, Delmir, os católicos, não quero saber dos crentes, principalmente das nossas denominações. Deixe preservado. Não fique fingindo que está preocupado. Você não está preocupado. Amanhã você está trabalhando, olhando coisa que não deve. Mas você deveria sim orar por eles. E orar de verdade. Não é fazer um teatro na igreja. É orar de verdade. Senhor, como é que está aquelas pessoas? Não é como é que estão as pessoas de Israel. Porque a menina dos olhos não é isso. Como é que está aquelas pessoas ali que foram sequestradas? E como é que está também a turma ali que estão sendo mortas na retaliação ali contra também a turma da faixa de Gaza? Porque, querendo ou não, o Hamas está usando a população civil como escudo humano.
Essa que é a realidade. E pare de ficar criando fantasias, porque a profecia vai se cumprir por causa disso. Cuidado. Tenha mais amor ao próximo. É por isso que eu falo. Às vezes, você lê, entende tudo que lê, não entende. Então eu vou fazer um vídeo depois completo. Eu vou ver se eu pego notícias, porque eu gosto de trazer notícias geopolíticas. Nada de Globo de lugar nenhum. Notícias que realmente está acontecendo lá. Eu vou ver algum jornal de Israel, algum Jerusalém Post, ou de algum outro local, até mesmo da turma deles lá, pra gente comparar e ver o que está realmente acontecendo. São muitos mortos. É um terror que está acontecendo. Lembrando que o povo do Oriente vive em guerra a vida toda. Para eles não são novidades. Só foi um ataque de surpresa. Assim como na guerra do Yom Kippur, assim como nas guerras bíblicas, os inimigos de Israel aproveitam os dias de festa sagrada. Porque se Israel diz que não pode sair no sábado, então eles vão fazer tudo no sábado. É só por causa disso. Tá entendendo? Para eles ter um respaldo que não vai ter uma resposta tão imediata que se fosse na quinta para sexta, não teria esse problema, Israel estaria mais atento. Mas como é o dia de uma das festas bíblicas, encerramento, aí você já sabe, é assim que funciona. É daquelas festas, não sei se as festas das barracas, tá num período já de uma dessas festas. Então, é isso aí. Então, boa noite a todos e vamos ter consciência. Você é cristão brasileiro, para de fazer teatro. Ah, estou preocupado com Israel. Não, esteja preocupado com os seres humanos que estão morrendo. E outra coisa, desde muita presepada, porque a Bíblia, Deus é o Senhor das guerras. Javé, o Jeová, é o Senhor dos exércitos. O Oriente Médio, todos têm os deuses da guerra porque eles vivem em conflito. A gente vai estudar um pouco sobre isso. Cuidado, vocês estão... para não ter uma fé burra. Você tem que ter uma fé consciente das coisas. Então é isso aí. Só peço que vocês meditem muito bem nisso. Então, para quem é inscrito no meu canal, não é obrigado vocês concordarem comigo. Mas eu estou respondendo a quem pergunta pro meu canal. A quem está inscrito. Então é isso aí. Eu vou fazer depois outro vídeo esclarecendo melhor tudo isso. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite. Vou adiantar aqui que eu tenho muito compromisso cedo, logo 7 da manhã. Eu não vou poder fazer vídeo mais do que 20, 30 minutos. Então, tchau. E depois eu irei fazer algo mais próximo, mostrando tudo isso. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis trazer para vocês. Ok? Então, tchau aí para todos. Boa noite. Né? E que Deus esteja ali colocando a sua mão sobre essas autoridades que são muito vaidosas e que não estão se importando com a população. A população está sendo esmagada. É isso que o profeta falou muito sobre os reis de Israel e os reis circunvizinhos. Lembra de Isaías 14 e Ezequiel 28 que estava lendo? Você acha que não tem algo parecido nisso, não? E eu não estou falando de profecia nenhuma. Estou comparando a situação do povo oprimido por essas autoridades, tanto de Judá quanto as de fora. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem bem o que é o Estado de Israel novo, né? E aí tudo bem. Tchau, pessoal, e até a próxima.